podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o André Fogaça. Hoje a gente começa o episódio falando sobre um assunto polêmico. A União Europeia está querendo padronizar os conectores de carregamento de smartphones, né? Então, para não ter mais um para Apple específico, outro para os Androids, eles querem que seja um só. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre o nosso querido Moto G, que ultrapassou a marca de 100 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. E do Windows 7, agora finado, a Microsoft encerrou o suporte ao sistema operacional. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 16 minutos e 57 segundos. Paulo Riga, vamos lá. Qual que é a primeira mensagem de hoje aí? Primeira mensagem é do Anderson de Souza. Ele comentou na nossa comunidade.tecnoblog.net. O seguinte, finalmente eu vi o Tecnocast e me fez ter certeza do que eu senti sobre a feira, sobre a CES 2020. Ela foi muito morna, pra não dizer morta. As únicas coisas que me chamaram a atenção foram o Bolly e o Segway S-Pod. Eu desejo com todas as minhas forças aquele mini psicopata do Bolly, aquele robozinho da Samsung, mas não vai acontecer. Vai chegar caro demais e até hoje eu tô esperando a Bixby em português. E o S-Pod que tem pisca-alerta e aviso de parada como um carro. Eu pensei que era uma cadeira de rodas high-tech, mas eles querem vender pro público geral mesmo. Sobre os carros voadores, não vai acontecer. Todo voo precisa ser feito manutenção, me baseando nos aviões normais. O custo não vai ser barato, fora o espaço necessário para pouso e decolagem. E sobre as TVs giratórias, não sei se é porque tô com quase 30 anos, mas qual o sentido disso? TV giratórias eu só tenho que concordar. A questão dos carros voadores, eu deixo um pezinho na dúvida ainda, porque eu acho que tem a questão da disrupção, sabe? A gente tem hoje, eu não entendo nada de aviação, tá, gente? Então já peço desculpas antecipadamente aqui se eu der algum fora nesse assunto, mas assim, só me baseando no que acontece na evolução tecnológica padrão mesmo, né? A gente tá acostumado com um certo tipo de funcionamento, de uma certa tecnologia, e essas coisas vão mudando, mas elas geralmente, os maiores saltos não são quando você tem uma evolução, e sim quando você tem uma quebra de paradigma, a tal disrupção que é tão famosa no mercado de tecnologia. Então eu não sei que tipo de tecnologia vem com os carros voadores. Pode ser uma coisa tipo o que a Tesla tem feito com os elétricos, sabe? Que muda muita coisa do carro, é menos peça, né? Muda muita coisa. Então vamos ver o que acontece com os voadores. Agora, esse S-Pod, eu acho que também vem um pouco naquela vibe desses sites chineses, né, que estão vendendo esses pods. Lá em São Paulo tá bem famoso já, né, Riga? Ah, é? Eu tô vendo então. Sério? Aquelas mono... Puta, eu não sei nem o nome disso, mas aquelas mono... Uma roda só, que o cara só encaixa as perninhas do lado, dá uma agachadinha e vai, ela se auto-equilibra, né? Tipo um Segway, tá. Eu mais vi pequenininho. Mas é meio... Bom, pra mim parece meio ridículo, então eu realmente... Mas ok. Tá fazendo sucesso, isso aí, patinete elétrico, então, enfim. Por que não uma cadeira? O Uber acabou de lançar o tuk-tuk essa semana aí, ó. Exatamente, se o tuk-tuk der certo... Eu andaria no tuk-tuk. Esse aí da monoroda aí, que eu não sei o nome, eu andaria também. Eu acho que ficaria meio ridículo porque eu tenho 2 metros de altura, né? Então imagina aquela vara passando assim no meio de todos os carros. Mas, enfim, eu tenho curiosidade. Bom, sobre os carros voadores, é claro que na aviação comercial, ela é muito segura. Mas ela é muito segura porque ela tem uma série de procedimentos que todas as empresas devem seguir para garantir a segurança do voo. E uma delas é justamente essa questão da manutenção, né? Cada pouso, cada decolagem tem que fazer uma verificação no avião e tudo mais. Talvez na questão dos carros voadores, justamente a gente tem essa disrupção.
porque as exigências não vão ser as mesmas de um avião comercial que transporta 490 passageiros, né? Então não tem como, senão isso travaria totalmente o modelo. E eu acho que as empresas pensaram nisso e vai ser uma coisa, assim, mais avançada, até porque justamente, né, a ideia é que no futuro esses carros voadores sejam autônomos, então eles não precisariam de um motorista. Se não precisa de um motorista humano, por que vai precisar de gente, né, de mecânico a cada voo? Não faz sentido. Então, é esperar pra ver. Os primeiros testes devem vir em breve. E um ponto agora que você me lembrou é que esses carros voadores, eles já têm várias medidas de segurança, né? Então, se falhar uma hélice, duas hélices, três hélices, eles têm que continuar voando, pelo menos mantendo um pouso seguro, né? Conseguir fazer um pouso seguro com poucas hélices. Se falhar 3, tem mais 8 ali, então... Entendeu? Então, acho que esse é o ponto. Eles têm ligação individual lá. Eu andei lendo, vou confessar que eu não entendo muito bem aí dessa parte. Sim. Mas, enfim, dá pra ver que eles estão pensando de forma que seja uma coisa que dê pra operar de fato de forma autônoma, pelo menos com uma manutenção diária, quem sabe. Muitas redundâncias. Próxima mensagem da Viviane Sechet, ou Sechet, não sei. Sechet, olha aí. Eu falei as duas erradas. Ela é engenheira civil e ela deixou o comentário dela também lá na comunidade do Tecnoblog. Olá, pessoal do Tecnoblog, eu me chamo Viviane, participo dessa parcela de menos de 25 anos de idade que não vê muita funcionalidade para TV. A era dos streamings e YouTube, na minha percepção, terminou de terminar. Risos, ela deixou. Com a televisão e a sua programação. É possível assistir tudo previamente, séries, filmes chegam antes na internet, e excluindo situações em que queremos ver uma tela maior, como quando você está com família ou amigos, eu não vejo problema nenhum em assistir no notebook, tablet ou celular a programação de interesse. Somos imediatistas demais para esperar um episódio estrear às 22 horas de domingo. E é isso. Abraço a todos vocês. No final das contas, as pessoas esperavam, né? Às 10 horas de domingo. Então... Quando não tinha opção, né? Quando não tinha opção. Mas acho que a questão aqui é que a gente via muito falar de morte de TV, mas eu não acho que o formato, o equipamento, o eletrônico TV morreu e não deve morrer assim tão cedo. Então, é claro que a forma de consumo, de você esperar ali, né, esperar a programação, por exemplo, canais de filmes, pra mim não faz sentido. Você tem que esperar às 9h15 da noite pra passar aquele filme e você tem que ver a programação, pra mim não faz sentido. Mas o equipamento TV, eu estou em uma lua de mel. Pra mim, tô testando muitas TVs, apesar de não ter espaço pra ter uma TV de teste e uma TV minha, dá vontade de comprar uma TV minha. Eu aderi à TV, de tanto você insistir, né? Mas eu acho que a Viviane mandou essa mensagem lá na comunidade porque no último episódio você perguntou como é a relação das pessoas mais novas com as TVs. E ela se encaixa exatamente na faixa etária que a gente falou lá, 25 anos de idade. E a maioria é isso, né? Mas também as pessoas mais novas não gastam com TV porque geralmente o pessoal mais nova também tá no começo da vida profissional, então é prioridade gastar, às vezes, com o celular, com o notebook pro trabalho, e nessa você já tem uma TV embutida, né? Você não precisa, de fato, da TV para receber um sinal ou para conectar o cabo coaxial, como era antigamente, né? Não dá para assistir TV no notebook. Tanto que eu lembro que foram muitas as iniciativas, antigamente, de TVs portáteis, e a gente achava aquilo super tecnológico porque é um aparelhinho recebendo o sinal de TV do ar, né? E hoje em dia é tudo via internet, então já não tem mais esse deslumbre aí, né, de receber série e filme dentro do celular. Mas eu acho que no longo prazo essas pessoas talvez comprem, até porque eu não lembro em qual série eu ouvi isso, mas você precisa da TV pra ter algum lugar pra apontar o sofá, né, senão não faz sentido. Tá, talvez seja alguma coisa transitória. Viviane, daqui a uns 5 anos, manda outra mensagem pra gente, dizendo se você comprou uma TV, se você já passou a gostar de TV ou não. Boa. E o Osmani Alves mandou um e-mail. Ele falou o seguinte: moro em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Acho que sou o primeiro dessa cidade a enviar e-mail e também esse é o meu primeiro e-mail. Opa! Eu pesquisei aqui e realmente acho que de Ribeirão das Neves não tivemos, então parabéns ao seu primeiro. Se você também mora nessa cidade, mande um e-mail pra ele não ser o único. Você tá fazendo a tabelinha aí, Riga, das cidades? Ainda não fiz. Então, pessoal, mandem, pessoal das cidades que ainda não apareceram no Tecnocast, mandem, o Riga vai começar a anotar aí pra gente. E ele diz o seguinte: eu não nasci depois do ano 2000, e sim em 98. Porém, não compraria TV que gira, nem TV. E se for para inovar em experiência de consumo de mídia, adaptar o volume automaticamente seria uma feature que até se fosse por atualização de software,
eu pagaria pra ter. Olha. Já em matéria de telas maiores, compartilho da opinião da Vivi, com a modificação que eu tenho. Um monitor ultra-wide de 29 polegadas com 3 saídas de vídeo. E aí ele explica como é que ele usa. Na HDMI, onde eu concentro a reprodução por streaming em uma TV Box. USB tipo C, onde brevemente será usada com Chromebook para possíveis necessidades offline. E DisplayPort, que eu usarei para jogar no PC chinês e fazer outras atividades. Eu diria que para esse tipo de uso também vale a pena puxar a sardinha para os monitores na faixa de 29 polegadas, já que no aspecto de consumo de energia, se feita uma comparação entre um monitor desses, de resolução pouco maior que Full HD, com uma TV de resolução Full HD de 40 polegadas para cima, o consumo do monitor fica próximo de 2 vezes menor. Isso somado ao gasto energético de uma Mi Box S, no caso. Um abraço pra vocês, sou ouvinte desde 2015, quando esses episódios me faziam companhia nas subidas e descidas na Avenida Afonso Pena. Ah, que legal. Não sei onde fica essa avenida, mas acredito que seja bem importante nessa cidade. Cara, eu acho legal, eu sempre faço essa comparação, né? Eu cresci assistindo TV numa TV de tubo, que a TV era uma caixa enorme que ficava pra fora da estante. Eu lembro que meu pai fez uma adaptação, ele serrou uma madeira, uma tábua, enfiou na estante pra TV não cair pra frente, pra gente não ter que trocar de estante também, né? Não tínhamos dinheiro nem pra TV nem pra estante. Mas enfim, a TV tinha 21 polegadas, a TV 4x3, e crescemos a família inteira de 5 pessoas assistindo TV nessa TV. A sala inteira no que hoje é menor do que o meu monitor pra trabalhar. O meu monitor tem 23 polegadas. Então, cara, isso é muito bizarro, porque não tinha alta resolução, a gente se amontoava na sala de casa, era uma salinha pequena, né? Então jogava o colchão no chão pra caber todo mundo na sala, e a gente se amontoava no final de semana, porque minha mãe às vezes alugava fita na sexta pra devolver segunda, né? Então, assim, os clássicos, Jurassic Park, enfim, todos esses grandes lançamentos, a família inteira assistindo numa TVzinha mequetrefe de 21 polegadas, uma fita magnética, né? Então olha como mudou, né? Hoje a gente assistir num iPad de tela de, sei lá, 9, 11 polegadas no seu colo, com certeza a experiência é melhor do que eu tinha naquela época com a minha família inteira longe, 2, 3 metros da TV, assistindo numa TV de tubo de 21 polegadas, né? Muita gente ainda tem, inclusive, essa questão da TV como um quadradinho que fica lá longe. Então, por isso, quando a gente fala de TV de 55 polegadas, não, mas não tem espaço no meu apartamento no centro da cidade pra isso. E, na verdade, se você tiver 1,5 metro da TV, já dá pra botar 55 polegadas, porque a intenção é que ela ocupe todo o seu campo de visão, daí não seja mais um quadradinho tão longe. E só pra não ficar muito desconectado, né, com a mensagem do Osmani, eu fiz esse comentário porque eu achei engraçado como ele achou melhor abrir mão de uma TV de 40 polegadas e pegar um monitor de 29 pra deixar longe, pra usar de TV, saca? Me lembrou isso, o jeito que eu cresci assistindo TV. Próxima mensagem. Próxima mensagem é do Euler Santibanes, ele é contador, tem 24 anos e também deixou o comentário lá na comunidade do Tecnoblog. Sobre as TVs, creio que eu sou um ponto fora da curva, geralmente eu uso somente para jogar videogame e assistir séries ou animes, mas quando chego do trabalho eu curto sentar e ficar vendo uns 30 minutos de coisas aleatórias para descansar, tipo Trato Feito e Largados e Pelados. Li há um tempo que a Netflix estava para fazer isso. Eu escolho o programa que eu quero assistir e ele dá play em episódios aleatórios. Isso seria bem útil e me afastaria ainda mais da TV clássica. Cara, quando eu chego, né, eu trabalho em casa, mas quando eu termino o trabalho e quero, né, não quero pensar, eu ligo a TV num canal de notícias. E fica lá passando, às vezes em plano de fundo, às vezes nem tô prestando atenção direito, mas tá lá. E acho que é muito essa questão de, cara, eu não quero decidir o que eu quero ver. Então, Sim. assim, justamente esse recurso da Netflix seria útil pra isso, né? Acho que falta um canal de notícias no Netflix, né? Sim, poderia ter. 24 horas. Aí funcionaria, sei lá, tipo um Band News da vida que fica em loop, né? Até a cada horário ele fica em loop as mesmas matérias. Então você chega, não importa de onde você começa, você vai acabar assistindo inteiro as mesmas notícias. Olha aí. Bom, vamos pro último e-mail então? Vamos lá, é do Alexandre Galdino. Ele mandou a seguinte mensagem: saudações Mobilon e turma. Gostaria de fazer um comentário a respeito de 2 produtos comentados no programa sobre a CES 2020. Sobre o chuveiro inteligente, eu achei interessante a possibilidade de ouvir música ou podcast durante o banho, mas vi pouca utilidade em pedir a toalha via Alexa. Em
Inclusive, minha esposa faz muito isso hoje sem a Alexa. Ela sempre esquece de levar a toalha pro banho e me grita pra levar. Acharia mais útil se o chuveiro a lembrasse de pegar a toalha e não ligasse até que ela o fizesse. Olha, eu tô com a sua esposa, eu também faço isso. Agora, falando sério, pra mim a melhor utilidade mesmo desse chuveiro seria transformar o banho num verdadeiro karaokê. Imagina cantar um I Want It That Way no banho com devido acompanhamento instrumental. Demais! Caraca. Sobre a TV vertical da Samsung, uma das coisas que costumo fazer após os almoços de domingo é assistir TikTok com a galera. Eu compartilho a tela do meu celular pelo Chromecast, mas fica o vídeo bem pequeno, centralizado e com um monte de tela preta dos lados. Imagino que o formato vertical de vídeo vai ganhar ainda mais espaço nessa década, então uma TikTok TV faz sentido pra mim. O que não faz é que com celulares com tantas câmeras como temos hoje, ainda não exista nenhum que grave nos formatos verticais e horizontais ao mesmo tempo, o que seria muito útil, pois trabalho com mídias sociais e às vezes preciso fazer a mesma foto 2 vezes, uma pro feed e outra para os stories. Muito obrigado e parabéns pelo podcast. Tem que lançar um sensor quadrado, então, né? Então. Você faz o corte depois. Exatamente. Acho que tinha algum celular que tinha um sensor mais quadrado e com isso ele conseguia fazer isso por software depois, né? Ele no final das contas, ele gravava tudo e ele recortava depois. Mas não lembro exatamente qual era. Mas o problema sempre tá no custo, né? Tipo, é uma coisa tão específica É verdade. que as pessoas normais elas não vão dar muito valor pra isso. Isso vai aumentar o custo demais do celular, porque depois de tela, muitas vezes o segundo componente mais caro é câmera. E principalmente agora, né? Que todo celular tem 3 sensores, 4 sensores. A Sony tá achando isso sensacional, né? Tá vendendo sensor à beça. Esse negócio da orientação de tela também é um problema que a gente tá longe de ter uma solução, uma padronização. Até mesmo nessa TV, essa ideia da TV da Samsung, cara, essa maquininha aí vai dar problema rapidão você ficar virando todo dia, né? Imagina. Então, assim, não sei. Sou meio cético ainda com um motorzinho pra virar a tela. Dá a impressão de que vai dar problema em algum momento, sabe? Eu tô muito curioso pra usar esse negócio, quero testar. Então, Samsung já tem um testar recado também aí. quero. Quero ver como é que é uma tela vertical enorme, porque a gente só sabe como é horizontal, né? Sim, Eu nunca vi um story numa tela desse tamanho. Queria saber como é que é. vamos ver. Bora pra pauta? Bora lá. Pra gente começar o papo hoje aqui, vamos falar da União Europeia. Ela está querendo padronizar a porta de carregamento dos smartphones. Como que vai funcionar essa ideia, Riga? Nossa, eles estão discutindo isso há, tipo, uma década. Isso é coisa de 2009, sabe? Quando tudo era bem diferente até, né? Lembra que cada marca tinha um maldito conector diferente. A gente pode falar mal de conectores da Sony Ericsson em breve. Mas, assim, não só smartphones, mas também tablets, leitores de e-book, tipo Kindle. Eles querem padronizar, ter um único tipo de conector para todas as marcas. E aí, hoje em dia, né, quando a gente fala de smartphone, quem tá destoando de todas as outras é a Apple, né? Então a Apple claramente seria a mais afetada e ela é contra essa medida. Ela se opôs veementemente a ela, mas a União Europeia decidiu seguir em frente. Eles querem o conector único até julho de 2020. Não tem conversa com eles. Essa discussão foi bem acalorada, né? A Apple defende que se essa padronização for forçada, né, isso poderia travar a inovação. E o argumento da União Europeia para exigir isso é que, como tem vários tipos de conectores, isso acaba gerando lixo eletrônico desnecessário. Então, discussão muito acalorada, principalmente na comunidade do Tecnoblog. Muitos comentários respeitosos, claro, foi uma discussão bem sóbria, apesar do Mobilon ter... Eu acompanhei a discussão e tem uma mensagem putíssima do Mobilon Exagero. com essa medida. Não tô puto não. É que, na verdade, eu não entendo como que isso vai ajudar em alguma coisa a acabar com poluição, né? Porque, assim, num primeiro momento pode até ajudar de alguma forma. Se você tem um device de uma marca, por exemplo, se já tá unificado, todos os Androids já usam USB-C de intermediário para cima, pelo menos. E aí tem uns aparelhos que ainda vêm com micro USB, né? E aí a Apple tem o Lightning. Então, no primeiro momento, pode ser que, bom, esse cabo aqui funcione em todos os devices. Mas eu queria entender melhor essa lei. Como é que ela vai funcionar para funcionar daqui para frente? Como é que ela vai ter efetividade daqui para frente? Porque, primeiro, de primeira, o que você vai ter é um descarte
de toneladas de cabos e carregadores. Carregadores talvez não, porque é padronização USB, só no caso dos USB tipo C, né? Mas vai ter uma tonelada aí de carregadores e de cabos que vão ser descartados, que são os cabos que todo mundo tem hoje em dia. Então, no primeiro momento, você gera um descarte enorme para daí todo mundo utilizar o mesmo cabo. Beleza. Mas daqui pra frente, todo Kindle que você comprar, todo smartphone, todo mouse Bluetooth sem fio, tudo, uma bateria externa, tudo vem com um cabo novo e um carregador novo, certo? Ou a lei vai mandar os fabricantes pararem de enviar os cabos na caixa? Como é que vai ser isso? Isso vem se arrastando aí há alguns anos. Então, por exemplo, a Comissão Europeia queria implantar isso há muito tempo. As fabricantes, elas se comprometeram, não rolou uma canetada ali, mas as fabricantes se comprometeram a padronizar, né? Então, de fato, a gente teve uma unificação dos conectores, uma meia unificação dos conectores, porque a Nokia tinha um tipo de conector, que era aquele redondinho, a Samsung tinha outro, a Sony Ericsson tinha outro. Odiava aquele carregador da Sony Ericsson, já cansei de falar em Tecnocast porque era horrível. Era e funcionava péssimo pra tudo, inclusive pro maldito fone de ouvido. E era impossível você achar... Isso quando você não quebrava uma dos pininhos dele, né? Ele quebrava, é. E mesmo sem quebrar, dava mau contato, enfim, horrível. Não, mas... e deixa eu fazer uma menção honrosa aos fones de ouvido que passavam por de trás do pescoço, né? Lembra? Você encaixava um lado no ouvido e o outro lado passava por trás do pescoço. Não sei quem teve essa ideia brilhante, mas enfim. Enfim, era uma bagunça. E no final das contas, teve uma padronização, né? Então, hoje, os Androids passaram por aquela fase micro USB, né? E a gente teve a transição pro USB tipo C. Hoje, mesmo smartphones mais de entrada já estão vindo com USB tipo C, então tá todo mundo mais ou menos feliz, mas a Apple, ela usava o conector de 30 pinos ainda, né? Aquele compridão ali. E eles começaram na Europa a distribuir adaptador de micro USB para conector de 30 pinos e micro USB para Lightning. Então só os iPhones vendidos na Europa tinham esse adaptador e ele só era vendido lá, ele nem vinha na caixa. Então com isso, a Apple meio que deu uma... a gente tá colaborando aí e tal, né? Mas o Parlamento Europeu disse que no memorando que eles divulgaram, né? Eles disseram que essa abordagem ficou aquém dos objetivos e os acordos não produziram os resultados desejados. Por isso que eles querem reforçar isso e não, tem que ser padronizado mesmo. Assim, eles vão forçar os fabricantes a usarem a conexão no aparelho, é isso? Exatamente. Ou seja, a Apple vai ter que criar uma linha de produção diferenciada só para os aparelhos que vão para a Europa, ou algo desse tipo, né? Ou padronizar no mundo todo, né? Porque acho como que... fez com o iPad novo, né? iPad novo USB-C. Então, a gente viu essa questão gradualmente nos dispositivos da Apple. Então, o MacBook hoje é tudo USB tipo C, iPads novos estão vindo com USB tipo C, mas iPhones eu acho meio complicado, né? Porque a gente tem todo um ecossistema, essa palavra maravilhosa, de coisas que funcionam com Lightning. E tá funcionando aí há anos, né? Então, uma coisa engraçada é que você vai em loja de loja de acessório de celular e a gente fala que no Brasil não vende muito iPhone e tal, mas só tem capinha de iPhone nos lugares, sabe? Você acha pra tudo. Isso é verdade. Até nas lojas de comércio popular é assim, onde teoricamente deveria vender mais do Moto G do que do iPhone, né? É uma coisa meio Apple Watch, sabe? Tem pulseira em qualquer lugar de Apple Watch, sabe? Aí você compra um outro relógio e não tem a droga da pulseira que você quer, sabe? Se tem é porque vende bem. Eu realmente queria ver algum estudo que comprove a eficiência dessa medida, porque nos cenários que eu tô conseguindo imaginar, eu não tô enxergando onde que isso vai ajudar. Você continua recebendo um cabo e um carregador para cada aparelho que você compra, certo? Então, cada aparelho que você comprar novo é um cabo adicional que chega. A quantidade de cabos no mundo continua a mesma, né? O único caso onde isso iria ajudar seria, por exemplo, se o cabo de o seu aparelho A quebrou, você tem o cabo B para utilizar. Mas ainda assim as pessoas geralmente iam comprar mais um cabo, porque eu preciso deixar um aqui, outro em tal lugar, ou então quando você tem um Android e pula para um iPhone, você não precisaria jogar fora aquele USB-C que você tinha. Teoricamente, mas mesmo assim viria um novo na caixa, né? Isso no cenário atual. E se os fabricantes deixarem de mandar o cabo... Então, por isso que eu perguntei. Aí é bom. Gente, eu não sei se é bom, né? Quer dizer, bom assim, entra na ideia de lixo eletrônico. Até porque, assim, tem muita gente que é puta com a Apple porque você tem que comprar um cabo novo, porque quebra fácil e tal. Então você vai forçar todo mundo a comprar cabo quando você compra um aparelho? Então, mas quando padronizaram os conectores de carregamento, também a consequência é que foi padronizado também o conector de fone de ouvido, né? Todo mundo passou a adotar 3,5mm, o famoso P2. Então não tinha aquele maldito 2,5mm da Nokia, que era mais
fino, enfim, não encaixava e tal. E daí, na Europa, as fabricantes passaram a não mandar mais fone de ouvido na caixa. Então, tinha muito essa questão do lixo eletrônico, sempre teve essa questão ambiental na Europa, né? Então, por exemplo, máquina de lavar roupa de abertura frontal. Tipo, só tem isso na Europa e a Europa levou isso pro mundo todo. Porque a água é escassa e tal, eles têm essa consciência ambiental. Então, na Europa, é muito comum os smartphones não virem com fones de ouvido. Mas aqui no Brasil, por exemplo, algumas marcas tentaram fazer isso. Acho que o Nexus do Google não vinha com fone de ouvido, as pessoas reclamavam. Algum LG também tinha essa questão. Nenhum Nexus vem, desde o primeiro Nexus One, que eu tive o Nexus One, ele não vem com fone de ouvido, então nunca veio. É tipo iPad, desde o primeiro iPad, nunca teve fone de ouvido na caixa. As pessoas meio que se acostumaram com essa ideia. Mas é que iPad você não leva no bolso, não é um produto visto como um produto iPod, né, que você precisa ter. Ele não é tão portátil assim quanto o celular é, né? Agora a questão é, a Comissão Europeia, claro, não divulgou qual seria o padrão único, né, mas pra se a gente pensar, provavelmente seria o USB tipo C, né, que é o padrão hoje mais difundido fora da Apple. Inclusive, em alguns produtos da Apple, como a gente falou. Agora, por exemplo, se eles quiserem unificar, como tudo USB tipo C, e aí as fabricantes não mandam mais cabo USB tipo C na caixa. Tem um problema, porque, inclusive, a gente publicou um especial faz alguns anos com o título USB-C. O C é de confusão. Porque o USB tipo C, ele é tipo um padrão que não é nada padronizado. Ele é uma bagunça absurda, porque só o formato do conector, ele funciona, ele entra em qualquer lugar. Mas o que o cabo faz não é padronizado. Então é muito comum você ter um cabo que, ele é USB tipo C, mas ele não vai carregar o seu dispositivo a 45 watts. Ele é USB tipo C, mas ele não vai suportar tal padrão de carregamento que a fabricante colocou. Ou pior, ele é USB tipo C e ele só funciona pra carregar. Ele não funciona pra dados. E aí você conecta um troço lá no USB tipo C, no computador, USB tipo C também, e nada acontece. Feijoada. Nada acontece. O USB tipo C é uma bagunça, então eu não sei se esse negócio de padronizar poderia dar certo com os padrões que a gente tem hoje em dia. Acho que a Europa tá querendo é só padronizar a ponta dele, porque, que nem você falou, o USB tipo C pode ser USB 3, USB 2, não mandar energia, lembra mais ou menos, de uma forma um pouco menor, o que acontece com o HDMI. Que a HDMI também tem uma série de coisas diferentes que, por mais que do lado de fora, na ponta, seja o mesmo conector, ele tem funções que não são as mesmas. Sim, mas você percebe que nenhuma das justificativas que a gente procura pra por que passar essa lei, nenhuma dessas justificativas se sustenta. Do ponto de vista ecológico, a gente não tá conseguindo encontrar nenhuma vantagem real, porque pra todo lado que a gente olha, os diferentes tipos de cabo que existem dentro do padrão USB-C, ou toda vez que você vai trocar de aparelho, vem de novo um cabo, um carregador. Enfim, não faz sentido por nenhum lado que você olha, faz sentido. Se você fizer a troca agora, todo mundo vai jogar uma tonelada de lixo eletrônico fora, porque são os cabos antigos. Então joga fora pra gente adotar esse novo, beleza. O que acontece quando sair o padrão novo do USB-C? Joga tudo fora também. Vai ser de novo, né? Não, mas por que as pessoas iam jogar os cabos atuais fora, se elas ainda têm? Porque não teria uso. Porque não tem uso. Se você tem Lightning, todo um ecossistema com Lightning, acabou. Você comprou um iPhone novo, acabou. Quando a gente que foi pra eventos fora do país, quando meio que mudou do 30 pinos pro Lightning, a gente tinha lá o iPhone 5, né, começou isso, chegava no hotel e tinha o dock do rádio relógio com 30 pinos. Aí você olhava pra aquilo e fala, tá, eu não uso. E aí o que você faria, você do hotel? Eu tenho que jogar fora isso e comprar um novo. Eu acho que o meu ponto é, não tem como padronizar isso, não tem como abordar esse problema do jeito que eles estão olhando. Pro lado ecológico não faz sentido nenhum. Porque a tecnologia tá sempre mudando, entende? Agora, se você olhar do ponto de vista de inovação, pra puxar agora um terceiro ponto, a Apple não tá errada também de falar que isso pode frear a inovação. Ela tá certa. Se você pega o conector Lightning, por exemplo, ele chegou 2 anos antes no mercado do que o USB tipo C. E isso com certeza movimentou os fabricantes de Android para começar a lançar também o USB tipo C nos seus aparelhos. Então, quer dizer, a Apple pode não ter ganhado a competição do padrão de mercado, até porque é proprietário dela, mas ela alterou o mercado com essa adoção precipitada, né, anterior ao resto do mercado. Ela fez todo o mercado, então ela trouxe um benefício para todos os usuários de tecnologia também, adotando um padrão antes. E esse padrão
padrão ela desenvolveu com seus engenheiros, com seus especialistas, nos seus laboratórios, sem precisar passar por um crivo político, por um crivo de uma lei ou por um crivo de uma aliança que seja. Porque a aliança já existe. Essa aliança é entre as empresas. Eu não sei, mas eu acho que não tem envolvimento de lei em cima disso, né? Digo de USB tipo C, enfim. E o próprio USB tipo C, como o Riga falou, essa discussão existe há 10 anos. Na época, os padrões que a gente tinha nos smartphones eram micro USB. Então, nesses 10 anos, você já teria gerado também mais toneladas e toneladas de lixo, porque trocou o padrão do micro pro USB tipo C. E aí, por exemplo, o device antigo eu ainda tô usando, né? O Kindle vem com micro USB, não é USB tipo C ainda. Isso, até mesmo no Waze, que é o mais caro de todos, ainda é micro USB. E tem o terceiro ponto também, que é o custo dos componentes para as fabricantes, elas terem essa liberdade de escolherem os componentes que são necessários para os seus dispositivos para entregar um produto mais barato. O Kindle é um bom exemplo. É um produto barato, é um produto bom, bem feito, e é um produto que não demanda muita energia, não demanda velocidade de transferência de dados, enfim, nada ali justifica você ter um padrão com super carregamento, com super velocidade. Então, com certeza é um componente muito mais barato para a Amazon utilizar no Kindle, e isso se reflete no preço do aparelho para o consumidor final. Isso também tem que entrar na conta, né? O consumidor acaba pagando mais caro por uma lei que não traz solução nenhuma. É isso que me deixa indignado, entende? Uma solução que eu consigo imaginar, mas aí seria quebrada automaticamente pelo custo dela. É você fomentar uma forma mais forte do carregamento sem fio. Porque aí você eliminaria o fio. Claro que tem, a energia chega no carregador sem fio por um fio. Mas se você troca um iPhone por um Android por um iPhone, ou outro Android por outro Android, é só encostar lá e ele tá carregando. E aí faz a transferência de dados via Bluetooth, mas aí, claro, aí que eu falei, o custo é muito maior de uma bobininha de metal, do próprio carregador, Não, e você baixaria a velocidade de carregamento, porque o melhor carregador de sem fio hoje tá anos-luz longe do que consegue um cabo. Né? Quantos por cento de perda você tem de energia num carregamento sem fio? Metade? Exatamente. E cerca aí, de 40%. Se a imagina União Europeia fizesse isso, cara, eu ia ser o primeiro a publicar um artigo. Cara, vocês querem combater Aquecimento global, o quê? né? Vocês querem combater o quê? Fazendo as pessoas gastarem mais energia. Porque, assim, tudo que virou calor ali foi perda de energia. Então, assim, seria uma coisa bizarra. Você precisa queimar mais carvão, você precisa... Entende? Não faz sentido. Apesar de que existem rumores de que a Apple deve lançar um iPhone totalmente sem fio. Então, sem Lightning, sem nada, só pra ser carregado sem fio. E eu quero muito ver como esse negócio vai funcionar. Mas de qualquer forma... Vai ter um monte de gente reclamando, vai vender, mas mesmo assim vai vender muito bem, né? E aí eu queria saber se a União Europeia poderia interferir, por exemplo, com o conector do carregador sem fio. Porque, afinal de contas, né, dele... Você só trocou a posição do cabo, né? Você tirou o cabo de um lugar e passou pro outro lugar. Mas é a única forma de tirar o cabo do celular, de diminuir o cabo. Mas, por exemplo, eu tenho um carregador sem fio, eu uso pra várias coisas, pra fone de ouvido, pra celular. Então, eu uso um cabo só pra múltiplas coisas. Mas aí, como o próprio Riga falou, você tem perda de energia, gera calor, e aumenta muito o custo, né? Porque mesmo o carregador mais baratinho custa muitas vezes mais do que um cabo USB num lugar popular aí, no mercado popular. Deixa eu só fazer um contraponto, né? Só para as pessoas não entenderem errado também. Não é que eu tô defendendo a Apple, tá? Pra ser justo aqui. A Apple eu também acho que tá uma bagunça, né? Dentro do ecossistema dela. Você compra um MacBook, tem só portas USB tipo C, e aí nos iPhones é só Lightning, e aí agora nos iPads, que é da linha de telas, né? De iOS e tal, já tá vindo com USB tipo C. E, enfim, o fone de ouvido ainda é Lightning, então você não consegue utilizar o fone da Apple no MacBook. Daí você compra um iPhone 11 que vem com Lightning para USB tipo A e não consegue conectar no MacBook. E a própria tecnologia de USB tipo C, a Apple também desenvolve tecnologia para utilizar ali dentro. Então, por exemplo, a tecnologia Thunderbolt de monitores da Apple, que antes era só com os display adapters dela lá, o mini DisplayPort, né? É compatível com USB tipo C. Então, assim, tá uma zona o ecossistema da Apple dentro da Apple. Então, assim, pode ser que daqui uns anos, pode ser que por conta própria a Apple fale, gente, realmente, vamos padronizar aqui tudo no USB tipo C. Mas, assim, não faz diferença ecologicamente. Se fizer, por favor, me manda a pesquisa se alguém viu alguma coisa, né? Eu também vou pesquisar mais sobre o assunto. Mas até onde eu vi, até onde vimos até aqui, não tô vendo vantagem. Segundo a Comissão Europeia, né, tem um comunicado ali, esses carregadores antigos geram 51 mil toneladas de lixo eletrônico por ano, mas não tem nenhum link, não tem nenhuma referência
referência pra nenhum estudo, então infelizmente a gente não tem como checar essa informação. Não, mas falar que gera é uma coisa. Eu quero entender onde e como que vai não gerar mais. O que Não dá pra entendi. fazer pra... Tô tentando imaginar como solucionar a parte ecológica, né? Que tá difícil. É você fomentar o outro lado. A reciclagem dos cabos que são jogados fora. Alguma coisa do lado, como o Brasil faz de certa forma, que tem a reciclagem é muito grande, tenta levar isso pra lá, entendeu? Ó, o descarte tem que ser no lugar X pra ele ser reciclado da forma correta. Pronto. E também não adianta você colocar num reciclado qualquer, chega na cooperativa, eles não conseguem fazer isso porque não tem o maquinário e joga fora. Faz campanhas de educação. Aí coloca sim, finalmente a gente encontra o lado ecológico. Pontos de descarte em locais públicos, em shoppings, enfim, na própria loja. Olha, quando for trocar de aparelho, traz aqui o seu antigo, descarta. Aí a gente dá um desconto Entendeu? de 5 euros no cabo pra você que devolveu o cabo antigo. Aí tem que ver se vale a pena pra marca. empresa, Eu não acho que a lei tenha que obrigar nenhuma empresa a dar desconto, porque você não sabe o que acontece, né? A empresa sobe 5% do preço. Saberemos mais em julho, quando é o prazo limite para o Parlamento Europeu divulgar algumas regras para isso aí. Dando sequência aqui na nossa pauta, agora a gente vai falar do Moto G. Moto G que foi lançado oficialmente em 2013, a primeira geração. Era o sucesso do Tecnogrupo. Para todas as questões, a recomendação era compre um Moto G. E, bom, 7 anos depois, mais de 100 milhões de unidades vendidas no mundo todo, 40 milhões no Brasil. Como envelheceu o Moto G, Paulo Riga? Cara, 100 milhões é muita coisa, né? Eu lembro que eu tava no evento da primeira geração do Moto G, e foi um evento feito no Brasil, então a Motorola já dava aqueles sinais de, olha, Brasil, mercado brasileiro, importante pra gente e tal, né? E quando a Motorola ainda tinha aquela imagem meio, ela tava se recuperando, né? Ela já era uma empresa sob o guarda-chuva do Google, já tinha lançado o Moto X, que foi um smartphone que, assim, mudou a empresa, mas acho que o Moto G foi o smartphone que mudou não só a Motorola, mas o mercado de smartphones. Mudou toda uma categoria de celulares, né? Acho que durante muito tempo ele foi o celular a ser batido. E é engraçado a gente tá falando isso de um celular de entrada, um celular básico, que ele foi lançado por R$650, numa época que com R$650, cara, você não comprava uma coisa que, putz, que dá pra usar. E ele não tinha nem 4G. Sim, e tipo, sendo bem claro, assim, não tô falando que era um smartphone incrível, mas naquela época, com R$650, você comprava smartphones que ficavam travando muito, que a câmera era muito ruim e que a tela era uma bosta. Então, o Moto G, ele já tinha coisas como, por exemplo, uma tela HD, que era uma coisa que, caramba, né, por R$650, interessante. A câmera não era mais ou menos, né, pra um smartphone de entrada até que funcionava, quebrava o galho, mas era uma câmera de smartphone de entrada, não tem muito o que falar, mas o desempenho era legal, assim, tipo, ele não ficava engasgando a cada vez que você tocava no menu de aplicativos, E sabe, ele que era uma tinha- coisa... Era normal na época, né? Até porque tinha muita customização também, né? E o Moto G veio mais limpinho. Foi a morte do Moto Blur. Foi, acho que um dos principais selling points dessa primeira linha, né, de G e X, porque eles falavam que as atualizações viriam pela Play Store, nem era Play Store na época, né, e pela loja de aplicativos do Google. Android Market. Então, com isso, o Google a Motorola conseguia soltar as atualizações do Android mais rapidamente também, e por conta disso, o Android era mais leve, não tinha todas aquelas customizações de design e tal. Era um aparelho à frente de seu tempo ali. E era o de entrada, né? Esse é um ponto que até me falhou a memória aqui por alguns instantes. Não tinha o Moto E ainda. Ele surgiu, eu não lembro se no ano seguinte ou mais um ainda. Foi mas, pouco tempo depois. ele foi o primeiro aparelho aí de entrada da Motorola nessa linha aí. Sim, primeiro veio o Moto X, que era um intermediário que as pessoas falavam que era topo de linha, porque ele tinha algumas coisas de smartphones high-end já. E o Moto G, quando a gente viu pela primeira vez, a gente pensou, nossa, um Moto X mais barato, né? Porque ele tinha o mesmo formato, né? Aquela coisa ergonômica, bonita e tal, né? Claro que não tinha o acabamento do Moto X com metal, aquele padrão de fibra de carbono atrás e tal, mas, porra, era decente, sabe? E isso foi muito legal, cara. Mas ele competia com o Windows Phone na época ainda, né? Tinha muito Lumia nos metrôs de São Paulo por causa das promoções da Nokia, Lumia nessa faixa de 520, preço. né? Sim, justamente porque naquela época, né, como os Androids baratos eram muito ruins, o que a gente tinha de concorrência
seria mais ou menos bacana seriam os Windows Phones, né? E o concorrente direto era o Lumia 520. Lembro muito bem dele, porque era a principal alternativa pra quem, não quero gastar muito dinheiro, eu quero um smartphone pra fazer basicão, mas quero que ele seja legal, né? Que não fique travando e tal. E a alternativa ali era o Windows Phone, que a gente já sabia. Tinha aqueles problemas de, os aplicativos não são tão bons, tem coisas que você não vai achar e tal. Mas, pô, ele é super fluido, a tela é bacana, câmera quebra o galho e tal, então era concorrência mais direta. E eu lembro que a gente ficou, assim, 1 ano no mercado Android até surgir alguma coisa realmente que competisse com o Moto G, né? Então a Asus veio no ano seguinte com o Zenfone 5, que eles fizeram uma promoção bem agressiva no lançamento, né? Então tinha aquela versão mais barata, vieram com números gigantes, então tipo, o Moto G tinha 1 GB de RAM. Então a Asus lançou o Zenfone 5 com 2 GB de RAM, e aí começou aquela briga e o mercado começou a prestar mais atenção no segmento intermediário. Mas, assim, o mercado mudou muito de lá pra cá, né? Então eu tava vendo uns números, e em 2013, o ticket médio, né, o valor médio de compra de um celular era de R$600. Hoje ele é de R$1.300. E quando você pensa, quanto custa um Moto G hoje? R$1.300. Acho que foi um aparelho que ele evoluiu junto com o mercado brasileiro, mas que as pessoas meio que perderam todo esse afeto com ele, porque hoje a gente tem muitas opções, né? Hoje a gente tem LG, hoje a gente tem Samsung fazendo aparelhos que são decentes e que competem, sim, com o Moto G, né? O Moto G fez escola, né? Ele mostrou pra concorrência que não era só lança um Android vagabundo aí qualquer. Não, tem que lançar um Android com preço ok e que seja minimamente agradável, né? Tinha outro detalhe, ele era colorido, ele tinha a parte da traseira com um monte de cores, isso também mexeu um pouco no mercado. É porque a gente teve fases, né? Tinha uma época que era tudo smartphone colorido, o Nokia adorava smartphone colorido, e aí de repente tudo ficou preto. A Motorola quase faliu com o Moto Maker, né? Exatamente. E com o Moto X tinha aquela história, né? De você poder comprar o seu Moto X já personalizado, né? De fábrica. Centenas de opções de variação de cores e materiais, né? Deixa só dar um dado aqui, ó. Se a gente for corrigir pela inflação, o preço do Moto G hoje seria esses R$600, né? De 2013, equivalem a R$864,47. Mas isso considerando só a inflação, que é o índice geral de preços, né? E no caso específico do mercado de smartphones, a gente tem um peso forte do dólar também, porque os componentes são importados. Vem a tristeza, né? Fala o valor do dólar, a tristeza agora. O dólar tá quanto? 4,20? Então tá 4,28, fechou hoje. Em 2013, em agosto, tô vendo aqui, tava 2,28. A metade do valor. Isso pressiona bastante os componentes, né? Teoricamente, o componente, só pelo dólar, dobrou de preço. Mas assim, pela percepção do valor do seu dinheiro, né? A relação seria comprar hoje um aparelho de R$800. O valor que o Moto G tinha naquela época é a sensação que você tem hoje de comprar um aparelho de R$870. Mas é óbvio que não dá pra exigir esse preço da Motorola, porque os componentes são importados e aí tem outros fatores que influenciam no preço. E o Moto G foi um aparelho que mudou bastante ao longo das gerações. Então, na fase Google, a gente tinha aqueles aparelhos mais redondinhos, né? Com a câmera centralizada e tal. E quando mudou pra Lenovo, os aparelhos começaram a mudar e não sei se foi só a minha percepção, mas parece que as pessoas começaram a reclamar mais. Principalmente no G4, tinha problema de toque fantasma e de câmeras que davam pau, assim, aleatoriamente. É uma coisa que eu não tinha visto no Moto G primeira geração, no Moto G segunda geração e no terceira geração. Inclusive, naquela época, Moto G4 foi um nome diferente, né? Porque até então era só Moto G e aí, entre parênteses, a geração dele, né? Então não tinha essa questão. E quando mudou pro Moto G4, foi aquela coisa meio estranha, assim, e o design dele também era tudo diferente, né? Ele não era mais tão ergonômico, ele era meio grande, parecia meio desengonçado, assim, mas no geral era um aparelho que, assim, tava ok. E aí ele foi, claro, trazendo nas gerações seguintes câmera dupla, foi mudando o conector, melhorando a bateria. E no Moto G8, cara, a gente testou o Moto G8 Play e o Moto G8 Plus. O Play foi o Alecrim que fez o review e o Plus foi eu que fiz o review. Foram as duas variantes de Moto G8 lançadas até o momento que a gente tá gravando esse Tecnocast. E, putz, o Moto G8 Plus foi o pior Moto G que eu já testei, cara. Sei lá o que aconteceu, não sei se foi, sei lá, alguma coisa mais de software, mas, assim, câmera, sabe, não funciona direito, dá umas travadas bizarríssimas, assim, então
foi um aparelho que me decepcionou bastante, assim. E é estranho porque o Moto G, ele é o aparelho que sustenta a Motorola. É a linha de smartphones que fez a Motorola sair do prejuízo. Sair do prejuízo, eu tô falando de coisa bem recente, né? Porque na época do Google, a Motorola só dava prejuízo. Nos primeiros anos de Lenovo, também só dava prejuízo. E só começou a dar lucro agora. Inclusive, o Moto G é curioso porque ele faz muito sucesso, especialmente no Brasil, né? Então, dos 100 milhões de Moto Gs vendidos no mundo, 40 milhões foram aqui no Brasil. E um sintoma disso é que tem um monte de brasileiro na direção global da Motorola. Então, o presidente é brasileiro, o Sérgio Buniac. Tem uma galera de comunicação e marketing que era do Brasil, aí foi promovido pra América Latina, e hoje a diretora global de comunicação é brasileira. Então, assim, o Brasil na Motorola fez bastante sucesso mesmo. Teve muito lançamento de Moto G que foi internacional aqui no Brasil, né? O Brasil que mostrou pro mundo qual era o Moto G. Não foi só um, foram alguns. Mas durante muito tempo, até por ser a fortaleza da Motorola, a Motorola acabou ficando muito em intermediários, né? Então você pensa, qual o concorrente da Motorola pro iPhone 11? E qual que é o concorrente da Motorola pro Galaxy Note 10? Tipo, não tem. É estranho isso, porque o último ali era... Acho que tinha um Moto X Style, que tinha uma telona e tinha um processador legal. Mas depois disso, a Motorola meio que deixou de lado, Teve o Moto Z2, que foi o último topo de linha. O Z3 só veio o Play, ou seja, só veio abaixo dele, e o principal não veio, que lançou lá fora. E aí depois veio aquela zona, meu Deus, que zona que é a linha Moto One, né? Que deu uma semana, lançou um aparelho novo, ao invés de ter recurso novo, troca uma coisinha aqui, lança um aparelho novo. Aquilo ali, pra mim, o maior exemplo de como a Motorola perdeu a mão nos seus próprios aparelhos e na linha intermediária. Aí ela não tá mexendo no Moto G, mas é um Moto G2 ali, né? Porque é um intermediário como o Moto G também é intermediário. E é curioso isso porque sempre que a gente fala com o pessoal que acompanha a tecnologia, ou seja, todo mundo que tá ouvindo esse Tecnocast e quem acompanha a comunidade do Tecnoblog, comunidade.tecnoblog.net, discussões muito legais lá, sempre tem essa impressão de que, a Motorola perdeu a mão. Não, isso aí não dá certo, não. Porque isso aí a Samsung já fez, não rola. Muita confusão. Mas foi justamente isso que fez a Motorola dar dinheiro. Faz 4 trimestres consecutivos que a Motorola tá dando lucro. Então, no final das contas, apesar de ser muito confuso, então a gente tem Motorola One à beça, né? Tem um pra cada tipo de câmera. Tem o Motorola One Macro, o Motorola One Zoom, Motorola One Action. No final das contas, foi isso que fez a Motorola dar dinheiro. Agora eu tô curioso pra ver como serão os topos de linha e como que a Motorola vai conseguir competir nesse mercado mais caro. Então existem rumores de um Motorola Edge Plus com o Snapdragon 865, que é o mais potente da Qualcomm, e vamos ver o dobrável da Motorola, que não é exatamente um topo de linha, mas é aquele smartphone de desejo, tipo o Galaxy Fold de 13 mil reais, que as pessoas compram não porque ele é melhor em alguma coisa. Elas compram porque elas têm dinheiro e elas querem comprar. Porque querem ser early adopters e querem mostrar pros amigos que eles têm um negócio diferente, né? Mas essa questão da Motorola, da confusão na linha dela, né, e continuar dando lucro mesmo assim, é uma coisa que eu tenho curiosidade de entender, assim, porque como que você se posiciona com uma linha tão confusa, com tantas opções e nomes, tipo Play, que tem várias linhas do nome Play e você não sabe qual que é a diferença, sabe? Se já é difícil pra gente que entende de tecnologia, que acompanha a tecnologia, que vai nos eventos da Motorola, é difícil até pra memorizar tantas opções. Imagina pro usuário leigo que vai na loja e não sabe nem o que é Snapdragon, sabe? Não fica muito claro pro usuário final, né? Então, eu não sei, acaba vingando no preço, né? Eu acho que deve ser uma coisa assim. Vende pelo design, pelo preço, e é isso aí. Cara, a minha visão é que, assim como a Samsung usou bastante essa estratégia, e parece que tá voltando a usar, é que, cara, o cara vai na loja e vê que tem um monte de Motorola e, eu tenho R$1.200 pra gastar. Vai ter um Motorola pra ele comprar. E, claro, a gente tá falando dessa faixa de preço, que é a faixa de preço que mais vende, né? R$1.200, R$1.300, até R$1.500. A estratégia de inundar o mercado com smartphones é uma estratégia que só complica pra quem acompanha a tecnologia. Porque pra quem vai comprar, pro consumidor normal, que talvez nem vai pesquisar direito, ele só, sei lá, acabou de perder o celular, acabou de quebrar, ele quer comprar outro celular. Ele vai na loja e compra, e vai ter um Motorola pra ele, e vai ter um Galaxy A pra ele, e vai ter um LG K12 pra
pra ele, né? É que pra gente, a gente gosta de saber o que a gente tá comprando, até pra saber quanto tempo ele vai durar, né? Não adianta nada você ir na loja comprar um aparelho por menos de R$1.000 e o aparelho não vai durar um ano. Daqui a um ano já vai estar uma porcaria, você vai ter que trocar de novo, né? Então, eu acho que nesse ponto que acaba não sendo bom para o consumidor. Mas, com certeza, financeiramente tá funcionando, né? Não sei nem como eles se organizam aí pra fabricar tantos modelos diferentes e não ter estoque encalhado, enfim. Sim, a logística desafio. disso, né? É, um desafio de logística aí. A gente falava de, o iPhone com 5 cores, né? Como que a Apple lida com isso? Bom, a Motorola tem, 5 Moto Gs a cada ano, né? Então, a gente teve o G7 e o G8 em 2019 e, aparentemente, esse ano tudo indica que vai ter mais Moto G8, mais variações de Moto G8. E se duvidar, no final do ano vai ter o Moto G9. Então, assim, é Moto G pra cacete. É que as gerações de Moto G já estão em 6 meses, né? Que do G7 Sim. pro 8 foram 6 meses. Sim, e tinha a época do G5, G5S, né? Então, mas a questão da Motorola é, por que eles estão fazendo isso, na minha opinião? Porque eles podem. Eles conseguiram construir uma marca que, assim, Moto G, as pessoas conhecem. Então, você pode fazer um Moto G8 Play Plus Max e as pessoas, eu quero Moto G, eu tenho um amigo que já teve, falou que era bom e tal. Então, beleza, vou comprar. Então, felizmente, a estratégia da Motorola está dando certo. Vamos ver se outras empresas conseguirão ter o mesmo sucesso aí. É a Motorola surfando na Samsung, né? Que a Samsung faz isso e domina o mercado no Brasil. E a Galaxy, né? Tudo é Galaxy. Tem mais de 50% do mercado, né? E o Windows 7, hein, gente? Vocês lembram do lançamento do Windows 7, o sucesso que foi? Pra mim, na verdade, o tempo passou tão rápido que parece que foi ontem. Eu tava lá em São Paulo no lançamento, recebemos uma cópia com a assinatura do Steve Ballmer. Eu ainda tinha na minha cabeça, né? O Windows 7, um sistema moderno, faz muito tempo. Mas tudo que é bom acaba, né? E faz tanto tempo que a Microsoft encerrou o suporte pro Windows 7 agora, dia 14 de janeiro. E agora, como é que fica, né? Quem ainda usa esse sistema? Olha, ele durou bastante, né? Ele foi lançado no final de 2009, então a gente teve belos anos de suporte de Windows 7, em parte porque, ele fez muito sucesso. E a gente brincava até que a Microsoft fazia um Windows bom e um Windows ruim de forma intercalada. E o Windows 7 é o Windows bom, porque ele veio logo depois do Windows Vista, que foi aquele que todo mundo reclamou no começo. Só não foi pior que o Windows ME. E eu comprei o Windows Vista original. Ô, louco, hein? Eu comprei pro Tenho pena de você. Vista. É porque eu era usuário do Windows XP, né? Já falamos aqui no Tecnocast várias vezes dessa fase que eu ficava instalando os temas do Longhorn, né? Esperando a saída do Vista. Então aí quando a Microsoft lançou o Vista, eu comprei, eu achei no distribuidor de informática que eu tinha cadastro pela empresa, tinha o OEM lá, né? Do Vista. Vou comprar esse aqui pra ver qual é que é, vai. Enfim, eu gostava dos efeitos, das cores e tal, apesar de ser todo bugado. Bom, em resumo, a Microsoft encerrou o suporte para consumidores finais, então para todas as pessoas normais aí, né? 14 de janeiro de 2020 foi o último dia do suporte oficial. Algumas empresas que têm, muito dinheiro, elas podem continuar pagando para a Microsoft atualizar o sistema para corrigir alguma falha e tal. Isso é um processo bem complicado, né? E tem que ser uma coisa mais sob medida, mas assim, para o usuário comum, acabou, então não use o Windows 7, porque você vai estar sujeito a falhas. Apesar disso, teve uma coisa curiosa após esse fim de suporte, porque a Microsoft liberou uma atualização para corrigir um bug e uma coisa bem aleatória, assim, porque tinha um bug no papel de parede. Então, depois que fazia umas coisas ali, o papel de parede ficava preto e a Microsoft soltou um patch para corrigir esse problema, para voltar ao papel de parede normal das pessoas. Mas então, não espere novos patches. Exatamente. Mas, assim, as correções de segurança, assim, acabaram. É uma coisa complicada, porque o Windows 7, ele fez tanto sucesso que ele ainda é usado por 26% do mercado. Então, se a gente considerar todos os sistemas operacionais, todas as versões aí, Mac, Linux, etc., o Windows 7 é o segundo sistema operacional mais usado no mundo, né? Perde só pro Windows 10. Das pessoas, né? Perde só pro Windows 10, que tá lá em mais de 50%. Isso que é 11 anos depois do lançamento? Quando foi? Foi 2007 ou 2009? 2009. Nossa. Faz muito 11 tempo, anos, cara. Isso me lembra um pouco até o Windows XP, porque durante muito tempo, né, a Microsoft lançou o Windows XP lá pra 2001 e ficou muito tempo sem lançar um Windows novo, né? Antes tinha 95, 98, Millennium, 2000 e tal. E o XP ficou por um bom tempo e até a Microsoft lançar o Windows Vista, que foi lá pra 2007, né? Mas é que assim, antigamente você não tinha internet pra receber patch de segurança, né? Então você tinha essa necessidade
necessidade de soltar os sistemas empacotados para vender em CDs, em DVDs. E aí, depois com a internet, você lança lá no Windows Updater, você lança as atualizações. No 7 que começou a popularizar o Windows Update, né, dentro dele, que entra de forma meio que forçada e virou um monte de piada por conta disso. Mas se você for ver o Windows 7 e o Windows XP, eles são as versões LTS da Microsoft, né? pra quem usa o Ubuntu entendeu essa, né? Sim. Porque foram as versões com maior tempo de suporte. Inclusive, eu tava vendo os dados do Net Market Share, né? Que fala do market share dos sistemas operacionais. Quando você vai ver o Windows 8, né? Ele tá com tipo 4%, 1% de mercado. Uma coisa ridícula, assim. O Windows 8.0, né? Ele sumiu. O 8.1 ainda é usado por algumas pessoas. Então, assim, é engraçado mesmo como tem essa questão do Windows que faz muito sucesso e as pessoas não querem parar de usar. E tem o Windows logo em seguida que é um fracasso. As pessoas não querem usar. Tem muita empresa, né? Esse é outro ponto também. Tem muita empresa que às vezes tá com o Windows 7 rodando em algum terminal e às vezes é um terminal que faz uma operação específica, o software tá instalado, tá funcionando e não tem por que mexer se tá funcionando, né? E aí às vezes para atualizar pro Windows 10 é um baita pulo, né? Já é um sistema 2 versões acima. Então aí tem a questão de você vai ter que atualizar o hardware, colocar mais memória, colocar mais processador. Isso aí gera um custo enorme. Então muitas vezes é mais fácil manter o terminal funcionando com o Windows desatualizado, porque, cara, é só um terminal, não tem nada muito sério rodando ali, não tem um problema muito grande, né? Até pouco tempo atrás a gente via caixas eletrônicos com Windows XP. Sim. Né? Porque, cara... Deve ter ainda. Tem. Tá funcionando, não mexe, porque senão vai dar pau. Então é uma, tipo isso, né? O trabalho que dá pra atualizar tudo isso nem vale a pena. E mesmo que pro lado do usuário final, o update do Windows 7 pro 10 ainda é de graça, né? Não tem cobrança ainda por ele. Oficialmente não é mais de graça, né? Isso terminou em 2016. Mas se você tentar... vocês têm um Windows 7 original e quer mudar pro Windows 10, você ainda vai conseguir, tá? Então é uma coisa meio... Não pode, mas pode. Porque a Microsoft, no final das contas, quer que todo mundo mude. Eu fiz ano passado. E pior que é de forma oficial, entrando no criador de pendrive bootável lá, não sei o que, da atualização, e mantém o original, fica lindo. Você coloca a chave e funciona de boa. Eu fiz ano passado isso, inclusive para uns computadores do meu pai aqui, foi suave, nenhum problema. Inclusive, essa história toda de ter que fazer um upgrade para 2 versões acima, me lembrou uma discussão que rolou essa semana na comunidade. Um usuário chegou lá com um notebook, que é até um notebook bom, era um Core i5 com 128 de SSD, então já era um SSD, já é um computador mais novo, e o único problema é que tinha 4 GB de RAM, e ele tava reclamando que o sistema tava muito pesado. O que eles recomendavam instalar nesse computador para conseguir usar lá para uma coisa simples, né? Ele não ia usar no dia a dia. E aí o pessoal tava tentando arrumar uma distro de Linux para oferecer, para recomendar pro usuário, não lembro o nome dele, mas assim, muitos chegaram, eu inclusive falei assim, cara, dá para rodar o Windows 10 nessa máquina, porque fazer o downgrade pro 7 não compensa, né? Exatamente, não, eu ia falar isso. Cara, instala o Windows 10. Mas é que ele já tava com o Windows 10, tava pesado, mas vai lá, desativa recurso gráfico, checa os programas que estão na inicialização, tem várias coisinhas que você consegue fazer ali pra deixar o sistema um pouquinho mais leve, né? E o swap num SSD é muito mais rápido do que num HD, então se for pra uso simples, dá pra usar ainda desse jeito. Enfim, se você tem alguma ideia diferente, corre lá na comunidade do Tecnoblog e deixa a sua opinião também. Mas a gente viu a galera do software livre aproveitar essa questão do fim do suporte do Windows 7, né? Então a Canonical soltou um tutorial ali falando, se você quiser migrar pro Ubuntu, do Windows 7 pro Ubuntu, tem isso aqui. E a Free Software Foundation, bom, eles fazem umas coisas estranhas, mas dessa vez eles sugeriram para a Microsoft, e se vocês abrissem o código-fonte do Windows 7? Já que você acabou o suporte, né? Abre o código-fonte e a comunidade vai lá e corrige os problemas de segurança do Windows 7, enfim. Mas isso não vai acontecer, não, obviamente. Jamais. Não. E não vai acontecer porque todo Windows começa de um ponto, né? Então, por exemplo, o Windows 10 começou a partir do Windows 8.1, que começou a partir do Windows 8. Então, assim, não tem como abrir o código-fonte do Windows 7, isso é um produto comercial da Microsoft. Não vejo isso acontecendo no futuro nem breve, nem distante, apesar de a Microsoft estar flertando com o software livre há muito tempo.
tempo, né? Então, assim, a Microsoft faz umas coisas ultimamente no comando do Satya Nadella que, sei lá, até não teria um ataque cardíaco se a Microsoft fizesse isso. Mas não vai acontecer. Eu acho que o maior impeditivo daí é que a Microsoft precisa vender o Windows novos, né? E se ela tá encerrando o suporte pro Windows 7, logicamente, esses 25% do mercado, 26% do mercado que ainda estão com o sistema, vão começar a atualizar suas máquinas, vão começar a comprar uma licença nova. Quer dizer, se o pessoal ainda não tentar esse hack que a gente falou, né, de forçar a chave, que vai funcionar, se for original. Mas enfim, é uma forma de você também vender o Windows novo. Então, abrir o código-fonte para a comunidade, na verdade, a Microsoft estaria se canibalizando. Você criaria um fork do Windows, que é o sistema mais utilizado do mundo, que é o sistema que todos os aplicativos funcionam, e aí sabe-se lá o que isso pode virar, né? Pode virar um Ubuntu que todo mundo quer usar de fato, de graça. Nossa! Porque o Ubuntu, o problema não é que ele é ruim, o problema é que os aplicativos inexistem, né? Então, assim, você imagina uma distro Linux que tem todos os aplicativos do mercado pra ela. Pra Microsoft, isso é suicídio, né? E lembrando que sempre que, né, teve essa questão, essa confusão no lançamento do Windows 10, mas assim, o upgrade do 7 pro 10 foi gratuito para os consumidores finais. Então, para as empresas, elas continuam pagando licenças de Windows normalmente. Inclusive, pra empresa, não dá pra ficar usando o sistema pirata, né? Porque existe uma fiscalização sobre isso. As OEMs, né? Então, Dell, HP, Lenovo, etc., que colocam Windows pré-instalado nos notebooks, obviamente, elas pagam licenças pra Microsoft. Então, assim, pro usuário final, acho que a Microsoft tanto faz. Ela até quer que você use o Windows 10, porque daí você usa os serviços da Microsoft. E é com isso que ela tá caminhando, ela quer ganhar dinheiro com os serviços. Agora, para as empresas, ainda é uma fonte de renda, né? Vender licença de Windows, licença de Office e tudo mais. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, bora continuar essa conversa com a gente lá na comunidade. Acesse aí comunidade.tecnoblog.net. Deixa o seu comentário sobre esses temas pra gente ler na próxima caixa postal do próximo Tecnocast. E lembrando que a comunidade agora tem suporte a bot de Telegram. Então, para você que é fã do Telegram, você configura lá a sua conta, coloca um códigozinho lá dentro da sua conta e você passa a receber os posts da comunidade. Na verdade, não os posts, as notificações da comunidade direto no seu Telegram. Você pode curtir post, você pode responder post, tudo sem sair do seu Telegram, não precisa nem entrar no seu navegador aí. E você também pode comentar esse episódio no Twitter, só deixar o seu post lá com a hashtag Tecnocast, que a gente faz uma coletânea depois no próximo episódio. Você pode falar com a gente também nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @André Luiz Fogaça, Luiz com Z. É isso, esse episódio vai ficando por aqui, mas a gente volta daqui 15 dias. Até lá. Tchau. Tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.